Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E a história foi feita! O Starship SN-10 voou perfeitamente e fez um pouso um pouco agressivo, mas mesmo assim continuou em pé. Porém, alguns minutos depois ele foi pelos ares em uma bola de fogo. Então, se a ideia é ser reutilizável, já temos o primeiro Starship que voou 2 vezes. Brincadeiras à parte, tivemos um dia de testes longo e de muita expectativa. Principalmente depois da abortagem da primeira tentativa no último segundo, devido a limites excessivamente altos relativos ao empuxo dos Raptors. A informação foi dada pelo Elon Musk, que também disse que alterariam os limites e fariam uma nova tentativa dentro de 2 horas. E assim foi feito. Já no fim da janela de lançamento, o SN-10 ligou seus motores e começou sua subida até os 10 km de altitude. O desligamento sequencial dos Raptors aconteceu conforme o esperado, assim como a rotação do Starship para a posição horizontal e preparação para o pouso. A descida ocorreu dentro do esperado, com as superfícies aerodinâmicas atuando dentro da normalidade. A cerca de 1 km do solo, os 3 motores ativaram conforme o esperado, sendo um deles desligado logo em seguida. Vale mencionar que o terceiro Raptor ativado se trata de uma redundância para que, caso o outro falhe, possa atuar e permitir o pouso adequadamente. Tanto que este foi o motivo principal da falha do SN-9. Com a manobra de rotação realizada, bastava o SN-10 buscar o meio do alvo e colocar aquele monstro de 50 metros de volta em terra firme. Com apenas um motor, o Starship pousou em meio a muita fumaça e poeira, mas estava lá, estava no chão e o primeiro protótipo estava inteiro. Tínhamos agora o primeiro Starship que realizou um ciclo completo de lançamento e pouso, mas infelizmente nem tudo foi perfeito. Isto porque alguns minutos depois, o SN-10 simplesmente explodiu. E diferente do que muito foi falado, a SpaceX não explodiu propositalmente o veículo após o pouso. Se voltarmos um pouco durante a aproximação final, podemos ver que as pernas de pouso foram acionadas, mas não houve o travamento do sistema, o que fez com que ele continuasse sendo acionado e aparentemente nem todas as pernas realmente travaram como se era esperado. Isto, aliado a uma possível velocidade elevada durante os momentos finais, fez com que o trem de pouso não suportasse o peso do Starship, o que fez com que tudo cedesse e o apoio fosse feito pelo próprio corpo e pelos flaps. Com isto já foi possível notar que o corpo do SN-10 estava um pouco danificado e ligeiramente inclinado, mas ainda assim estava inteiro. Já havia uma formação de fogo próximo à seção dos motores e é aí que entra a minha hipótese do que pode ter ocorrido. Com o forte impacto do Starship, o que pôde ser visto pela leve quicada durante o processo, os Raptors bateram no chão, danificaram o domo inferior ou mesmo o suporte dos motores e com isso ocorreu um vazamento no tanque de oxigênio líquido que pode ter se misturado com o metano restante tanto do tanque auxiliar quanto do tanque principal. Aliado às altas temperaturas dos Raptors após o pouso e à clausura formada pelo impacto, a pressão foi se acumulando e uma ignição ocorreu. Isto pode ser embasado pela ruptura evidente na seção dos motores e a consequente compressão do cone de nariz que ocorreu logo em seguida. Com isso, o SN-10 saiu voando e se espatifou no chão, mas ainda não foi a pior explosão que vimos nesses testes do Starship. Isto nada muda a história escrita, isto nada muda as conquistas da SpaceX, que provou que era possível um foguete desta proporção realizar uma manobra que muitos consideravam impossível. E isto é o principal ponto: a SpaceX torna o impossível possível, através da tecnologia de ponta aliada ao conhecimento obtido pela ciência. Mas o que o futuro nos reserva? Temos o SN-11 praticamente pronto, somente aguardando a movimentação para o pad de lançamento e consequente instalação dos seus Raptors, o que deve ocorrer já nos próximos dias. Então, nas previsões mais otimistas, podemos ter um voo deste Starship no final do mês de março. Provavelmente melhorias nas pernas serão propostas para que não falhem, além de outros ajustes que nós, com a visão externa, nem notamos que ocorreram. Então, fique de olho em todas as novidades aqui no Space Orbit. E parece que o pessoal da fabricação dos Raptors está cheio de graça, visto que agora começaram a mandar piadinhas nos motores que chegam a boca chica. Um deles, sem número de série identificado, chegou com uma foto do meme Doge escrito Underdoge, como uma forma de dizer que aquele motor estava correndo por fora ou que não colocaram muita fé nele.
Além, é claro, de fazer uma brincadeira com a Dogecoin que o Elon Musk ressuscitou nas últimas semanas. Além desse, o Raptor SN47 chegou com uma mensagem de One Hop, sendo uma alusão a quando voa, uma zoeira que nasceu no Twitter sobre as tão esperadas datas de voo dos Starships. E como a vida é cheia de idas e vindas, o Raptor SN56 foi embora no lugar do Underdog. Quem não está para a brincadeira é o pessoal da montagem dos cones de nariz, que já mandou ver e colocou a coifa do SN15 para ser soldada. O processo está bastante adiantado, mas ainda não está claro por que da ponta ainda está ausente, podendo ser um modelo inicial para uma possível versão cargueira do Starship. Enquanto isso, a seção inferior deste protótipo continua aguardando seu deslocamento para a High Bay para a montagem final. E o Super Heavy BN1 começou a integração das seções movidas para a entrada da High Bay. Como temos o SN11 na frente, está muito complicado enxergar exatamente o status atual do protótipo, mas é possível ver que as partes colocadas para dentro já foram soldadas e agora tem aproximadamente metade do tamanho de um Starship. Com isso, a finalização do Super Heavy está muito próxima, restando ver como será feita a montagem final, uma vez que será a maior estrutura construída para voo em Boca Chica. A mesa de lançamento do Super Heavy já está muito bem adiantada, visto que todas as seções foram colocadas em posição e passaram por soldagem nos últimos dias. Esta peça fundamental pode ser responsável por aguentar todo o peso do booster em seu entorno, enquanto permite o escape dos gases em seu interior. Como o Super Heavy deve conter pelo menos o dobro de motores de um Starship nos primeiros testes, os pads atuais não teriam condição de aguentar tanto calor e chamas, visto que os testes realizados até então desde o SN5 já causaram dano aos equipamentos de solo. Então, dimensionar corretamente a estrutura é fundamental para não atrasar os protótipos na linha de produção. Mas para abrigar tudo isso, a SpaceX precisa finalizar o pad orbital, ou pelo menos parte deles, que continua a ser concretado por todos os lados. 3 estruturas em formato circular chamaram a atenção, correspondendo a um tanque de metano, um tanque de oxigênio líquido e outro de água, de acordo com informações obtidas localmente. Como ainda estão no processo inicial de construção, não é possível saber o tamanho exato, mas deverão ser consideravelmente grandes, visto que irão abastecer as operações do Starship tanto com combustíveis quanto com água para o sistema de supressão de som. As tampas destes tanques também já estão sendo soldadas e acabaram com a especulação que houve que haveria uma nova forma de construção do cone de nariz dos Starships, visto que as chapas de metal curvadas eram para fazer estes domos. E uma imagem do RGV mostrou um domo dos motores no mínimo curioso. A estrutura mostra um suporte de motores já visto, mas apresenta 3 furos perfeitamente distribuídos, o que muito provavelmente se trata de um teste de construção para o domo que abrigará os 6 motores Raptor da versão final do Starship, sendo 3 otimizados a nível do mar e outros 3 para o vácuo. Os Raptors para o vácuo têm uma tubeira muito maior devido à necessidade de manter o desempenho no espaço, por este motivo também se encontram fora do eixo central, podendo assim abrigar todos dentro de sua seção de anéis. Porém, só devemos ver uma versão funcional deste domo para o primeiro voo orbital do Starship, que eu chutaria que deve ocorrer após o SN18. Mas para nossa alegria, o SN10 voou e provou que o Starship funciona, calando os críticos do projeto e aumentando a dificuldade para a concorrência. Uma pena que a mídia não especializada fez um show de horrores com a cobertura e distorceu completamente o ocorrido, usando frases de efeito e colocando em xeque a segurança das operações. Mas é por isso que estamos aqui, para te informar corretamente sobre tudo o que acontece nas instalações da SpaceX. Então, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado dos vídeos e lives do Space Orbit. Um muito obrigado aos membros por tornar este projeto possível e torne-se você também um a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios como acesso antecipado aos vídeos, informativo das missões, lives dos membros e muito mais. Então, um beijo no coração de vocês, até mais, tchau!